tudo bem? Bom dia! Vamos lá para mais uma aula de geografia, então. Lembra que nas últimas aulas a gente conheceu um pouquinho mais sobre a vegetação? Então a gente já conversou sobre o campo, sobre a caatinga, sobre a vegetação litorânea, sobre as florestas, né, Mata Atlântica, sobre o cerrado. Hoje a gente vai falar sobre a vegetação da praia, tá? Sobre o manguezal, tá? E sobre a flora e as suas múltiplas utilidades, tá? Lá na página 50, para vocês acompanharem com a prof. Então, assim, a vegetação da praia, gente, ela apresenta plantas rasteiras, tá? Que elas são encontradas na faixa de areia, na faixa litorânea. Então, lá na página 50, a gente tem uma imagem para mostrar. Daqui a pouquinho a prof trouxe uma também. Também nessa vegetação litorânea, né, vegetação de praia, a gente encontra, né, coqueiros, principalmente lá na região norte, nordeste, tá? A vegetação litorânea, infelizmente, ela está desaparecendo, porque as pessoas vão construindo, né, vão ocupando o espaço da praia para construção de casas, certo? E também vão desmatando. Então, né, assim como as outras vegetações que a prof falou na aula passada, todos os animaizinhos que ficam, né, nessa região, nesse tipo de vegetação, eles também estão sofrendo com desmatamento, e quem está causando isso é o ser humano, né? Assim, algo que acontece desde lá do descobrimento do Brasil, tá? As pessoas que elas iam chegando, iam se fixando, elas iam ficando no litoral. Lembra que a gente falou sobre isso? Que era a porta de entrada, é o litoral. Então, eles ficavam ali e iam desmatando. E isso acontece muito ainda. Só que mudou porque as pessoas vão construindo agora casas, quanto mais próximo da praia. Então, elas vão desmatando, né? Vão fazendo queimadas às vezes não quer fazer uma queimada, mas vai acampar, por exemplo, perto de uma praia, né? Numa floresta que tem perto de uma praia. Deixa algum fogo lá aceso. A gente está numa época de seca, então tem que cuidar muito com isso também. Ó, a prof trouxe para vocês. Então, como vocês podem ver, tem alguns coqueiros, principalmente no norte e no nordeste. É uma vegetação rasteira, tá? Que fica entre ali a faixa de areia e o mar. Agora sobre o mangue. Gente, o mangue ele apresenta vegetação no terreno alagadiço. O que é isso? É um terreno alagado, então tem água no mangue, tá? Bastante água. Os galhos, né, tem pequenos galhos nos arbustos, eles normalmente se entrelaçam, tá? Dificultando a passagem das pessoas. Então, normalmente no mangue não dá de passar muito ali, tá? Então, assim, é um ambiente rico em uma biodiversidade, tá? Surge do contato com ambientes terrestres, marinhos. Então, no mangue a gente tem também partes que são, não dá para passar, mas são partes terrestres, tem partes de rios, né? Que tem ali do lado, e mares também, tá? Então, aqui a prof trouxe um mangue para vocês. Então, é bem alagado. E tá vendo como que é a vegetação? Não dá para passar, tá? A flora e as suas múltiplas utilidades. Gente, o que é a flora? A flora é a nossa vegetação, certo? O que são as múltiplas utilidades dela? É como é que a gente pode usar ela. Por exemplo, para chá, para fazer remédio. Então, assim, os vegetais, eles são muito importantes para nós, né? Para o homem. Além de purificar o ar, além de fazer esse trabalho, né, que nós respiramos, eles favorecem, né, o clima das regiões, eles fornecem sombra para a gente, tá? São usados de outras formas no estado natural ou industrializado, porque tem pessoas que pegam as plantinhas, colocam outras misturas e transformam em remédio, tá? Então, assim, a flora nacional, ela concentra a maior biodiversidade do mundo, são 55 espécies catalogadas, tá? 55 mil, é muita coisa, é muita planta, é muito chá, que a gente pode estar usando para cozinhar, para beber, para um monte de coisa, tá? É um tesouro natural, é uma oportunidade de avançar na descoberta de vários outros tratamentos para doenças, sabia? Então, aqui a prof trouxe a imagem de alguns chás. A gente sabe que alguns chás são, por exemplo, chá de camomila é bom para dar uma acalmada, né? Faz parte da nossa vegetação.
Por exemplo, o chá de hortelã é bom para digestão, depois que você almoça, depois que você come muito, certo? Então, tem alguns chás que são ótimos para nós, que eles servem como remédio, né? Como medicamento, mas é natural, certo? Outra coisa que a prof queria falar para vocês. Nós estamos vivendo numa seca muito grande. Eu acho que faz mais de 70 anos que não acontece uma seca tão grande assim no Brasil, tá? Então, o que acontece? Não tá chovendo. Assim, chove um pouquinho, 1 horinha por dia, uma vez na semana, mas aonde é que precisa chover? Precisa chover nas cabeceiras, tá? Aonde começa a água do rio. Por quê? Pro rio, ele vai ficar o quê? O rio tá ficando sem água. Consequentemente, se o rio tá ficando sem água, o que acontece? A nossa vegetação ela vai morrendo. E isso um pouco também é culpa do homem. Mas como que é culpa do homem, prof? Se a chuva vem lá da natureza? O que acontece? O homem está desmatando, né? Está acabando com a nossa natureza, está queimando. Tudo isso vai afetar lá no efeito estufa, que também vai afetar a natureza. E um dos motivos disso é porque não chove. Então a gente tem que cuidar com tudo que a gente faz. Por quê? Porque a natureza é a nossa casa, né? Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai jogar um lixo no chão, né? Chamar a atenção das pessoas, dizer, explicar por que não pode, ok? Então vamos para as atividades de hoje. No caderno, tá? Na número 1, você vai escrever 2 características do mangue. Na número 2, você vai escrever 2 características da vegetação de praia. E na 3, pensando na utilidade da flora brasileira, pesquise 3 tipos de chá e explique com suas palavras para que eles servem. Por exemplo, a prof falou aqui, chá de camomila, chá de capim-limão, chá de canela, chás da nossa vegetação. E para que eles servem? Ok? Combinado? Certíssimo? Lembrem-se que vocês são inteligentes e capazes. Beijo e até a próxima aula.